metodismo começa a ganhar um contorno, uma forma, né? O movimento vai se estruturando e John Wesley vai agora, as sociedades já estão espalhadas pelo país todo e fora do país, muita gente, John Wesley e os seus pregadores, leigos e clérigos, são itinerantes, então eles vão viajando, vão por todos os lugares, vão pregando, nem sempre eram bem recebidos. O próprio John Wesley várias vezes foi apedrejado, teve que fugir, tinha ciladas para matá-lo, inclusive. Foi um tempo difícil. Tem uma história interessante do John Wesley sobre isso. Uma vez ele para orar e diz assim: Senhor Deus, estou fazendo alguma coisa errada, o Senhor não está mais me usando, porque faz tempo que ninguém atira uma pedra em mim. E nesse momento, alguém joga uma pedra nele, ele estava em viagem. E aí ele diz: obrigado, Senhor, e continua a sua viagem para pregar. Ele foi mesmo muito rechaçado, mas também foi muito usado por Deus, porque muitas pessoas foram tocadas emocionalmente, muitas pessoas aderiram ao movimento metodista. E você lembra, né? Para fazer parte do metodismo tinha que ir na igreja anglicana. No domingo tem que ir lá. O metodismo não era uma igreja, era uma sociedade, pequenos grupos que se reuniam em dias específicos. Falei dos pregadores leigos, clérigos e leigos, itinerância. Isso era coisa de metodismo. Nenhuma igreja tinha pregador leigo, nenhuma igreja tinha itinerância. E John Wesley agora vai estruturando a teologia metodista, pregava sobre a graça, que é uma palavra cara ao metodismo, em contraposição ao calvinismo, né? John Wesley discutiu muito a ideia do calvinismo, de predestinação. Ele então agora prega sobre a graça. Os hinos de Carlos Wesley contribuem demais para espalhar a nova teologia. John Wesley abandona de vez os morávios, que embora a teologia moraviana tenha sido fundamental, inclusive, para Wesley, agora ele já não a vê mais como tão fundamental assim, porque agora ele propõe um equilíbrio. Lembra do equilíbrio metodista? Um equilíbrio entre atos de piedade. Atos de piedade são as formas de culto, né? O canto, a devoção, a contemplação, a oração, isso são atos de piedade. E atos de misericórdia, que é a prática da fé, a ação. Ajudar, servir, visitar, orar. John Wesley diz assim, tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio ele propõe para todo mundo. Eu me lembro, uma vez, pastor aqui agora, tantos anos depois, numa igreja que gostava muito de louvor, muito, cantava muito, aquela coisa no culto, e eu falava: escutei durante a semana, você fez o quê? Não faz nada durante a semana, mas vai pro domingo, vai para a igreja e vai. Falei: opa, então peraí, o metodismo precisa ter um equilíbrio entre atos de piedade e atos de misericórdia. O Wesley fala isso, fala do quadrilátero de Wesley, que dá o mesmo peso para a emoção, mas também para a razão, para a Bíblia, para o testemunho. Bom, eu tenho que falar rapidamente aqui para dizer que a igreja metodista não nasceu então com Wesley, embora o metodismo então estava se espalhando, foi inclusive para os Estados Unidos, né? Com os colonos, mas Wesley nunca quis que aquele movimento se tornasse igreja. Ele era pastor da igreja anglicana e morreu assim. A igreja metodista, como igreja, só nasceu nos Estados Unidos
Quando os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra, não é isso, em 1776, né? Então, na década de 80, 1780, 84 na verdade, é que nasce a Igreja Metodista, nasce nos Estados Unidos, porque agora não faz mais sentido os colonos, os ingleses, os americanos, frequentarem a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra. Ué, somos um país independente, estamos indo na Igreja da Inglaterra. O chefe da Igreja da Inglaterra é o rei, hoje é a rainha. Até hoje é assim. O chefe da Igreja Anglicana é a rainha. Ela que faz as nomeações, ela que troca, esse pastor vem para cá, esse para lá. O chefe da igreja é a rainha. Então, não tinha sentido mais. Os colonos criaram uma igreja metodista, diferente. O Wesley foi contra no início, mas depois acabou se convencendo, tinha que ir fazer lá, autorizar, então, ordenação, ele ordenou alguém, superintendente e tal. A igreja é um pouco diferente das outras igrejas, né? Na Inglaterra, a igreja metodista só nasceu, só foi organizada depois da morte de Wesley, em 1791, aí sim os metodistas conseguem organizar uma igreja metodista na Inglaterra, que é completamente diferente, completamente não, mas é muito diferente da igreja metodista nos Estados Unidos. Por exemplo, a igreja metodista na Inglaterra não tem bispo, nos Estados Unidos é uma igreja episcopal. Nós brasileiros, nós no Brasil, recebemos o metodismo dos Estados Unidos, vieram missionários americanos, norte-americanos para o país. Então, o nosso metodismo, o nosso jeito de ser igreja é dos Estados Unidos. Até a gente ficou aqui muito tempo sem nem ter muito contato com a igreja metodista na Inglaterra. O metodismo que a gente tem, por ser dos Estados Unidos, tem algumas diferenças, mas a igreja metodista, ela tem algumas coisas doutrinárias, por exemplo, a teologia da graça, o equilíbrio, ela é uma igreja ecumênica, ela é uma igreja que se preocupa com o social. Nosso credo social é de 1908, muito antes da Declaração dos Direitos Humanos no mundo. Então, o metodismo, a gente tem muitas outras histórias para contar, não vai ser possível, amanhã eu quero fazer uma última desses vídeos aqui, tentando responder a perguntas e comentários. Eu tenho recebido, né, através do Messenger aqui, você de vez em quando muito obrigado, porque muitas pessoas têm postado comentários, perguntas, e aí amanhã, se eu conseguir, eu posto um vídeo fazendo comentários e tentando responder perguntas de vocês. E mais para frente, quem sabe para outra pessoa, fica a tarefa de fazer agora uma nova série com o metodismo no Brasil. Os missionários americanos vieram para o Brasil, o primeiro foi em 1835, Fontaine Pitts, veio para dar uma sondada, viu que dava certo, escreveu e falou, pode mandar. Aí vieram o Spalding e o Kidder em 1836, não deu certo, a esposa do Kidder faleceu e o filhinho recém-nascido faleceram de febre amarela, ele volta, ele vai embora. Na década de 60, 1867, aí o metodismo se estabelece de vez no Brasil. E aí é o que nós temos até hoje. Isso fica mais para frente para outra série de vídeos, a história da Igreja Metodista no Brasil. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Amanhã a gente faz um vídeo com comentários e respostas, tá bom? Obrigado.